Seja muito bem-vinda ao Universo Mãe Vida Leve. Aqui você vai saber como parar de gritar com seus filhos, lidar com eles com mais paciência e conquistar uma vida mais leve mesmo trabalhando fora. O tema do nosso vídeo de hoje é: quais são os 4 erros que você pode estar cometendo e isso acaba com o respeito entre você, seus filhos, mulher, marido, entre a família aí no geral. Bora comigo? Bom dia! Sejam bem-vindas à nossa última live do ano. Isso mesmo, última live do ano. Vamos falar sobre os erros que você pode estar cometendo e que isso acaba com o respeito entre mãe, pai e os filhos. E claro, vice-versa, né? Dos filhos para com a mãe e o pai. Bora pro nosso último bate-papo. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui no YouTube. Estamos ligadas aqui, no Instagram também, no Facebook. Deixa eu só escrever aqui, ó, qual que é o tema da nossa live, publicar, assim, quem entra já sabe, fixar comentário, já sabe o que a gente vai falar hoje aqui, beleza? Tudo bem com vocês? Me conta aí como que vocês estão. Estamos aqui na nossa última live do ano, aproveitem, porque depois, ó, só 2022 que vai ter live de novo, beleza? Então bora lá. Ó, eu quero, antes da gente começar, eu recebi algumas perguntinhas aqui, e uma delas é muito interessante. Aqui, ó. É desrespeito não concordar e falar a minha opinião? Luciana, bom dia. Evanice, bom dia. Cristiano, Carla, Luana, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Vou começar respondendo essa perguntinha aqui que eu achei que ela ajuda muito a gente a abrir essa live. É desrespeito, não concordar e falar a minha opinião. Aqui tá falará, mas eu acho que é falar a. Falar a minha opinião, dar a minha opinião. Eu não concordo com outra pessoa e quero dar minha opinião. De maneira alguma. Desrespeito é você querer impor a sua opinião, não respeitar a opinião do outro, né? Não importa se você tem uma opinião diferente do seu marido. Teve uma eleição aí que a minha opinião política era diferente da opinião política do meu marido. Nem por isso a gente brigou, discutiu nada. Ele, claro, colocou o lado dele, me mostrou o porquê ia votar em tal candidato. Eu mostrei o porquê eu não ia votar no candidato dele e sim no meu. E vida que segue, né? Isso é o respeito, você saber o que se passa na cabeça do outro, entender o porquê que ele pensa aquilo, o que o pensamento está diferente do seu, o outro entender, vice-versa, né? Você colocar a sua opinião, mas não necessariamente vocês não precisam concordar. Imagina só, que chato seria a vida se todo mundo concordasse em tudo, né? Parece que não ia ter criatividade, né? E o legal é isso, né? Essa troca de ideias, troca de conhecimento. Então, desrespeito a não concordar e falar minha opinião de jeito nenhum. O desrespeito é quando você quer impor a sua opinião, você não quer deixar o outro pensar diferente de você, né? Então, respeitar a opinião do outro é isso. Você pensa A, eu penso B, e tudo bem, vida que segue, né? Viva as diferenças, não é assim que falam? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta introdutória aqui que tá colocando. Aqui, ó, essa me chamou bastante a atenção. Como respeitar uma pessoa que não nos respeita? Como respeitar uma pessoa que não nos respeita? Vou falar muito sobre isso aqui nessa live de hoje, porque realmente é bem difícil, mas eu vou falar, esse daqui acho que vai ser a base da nossa live de hoje, tá? Bora aqui pro passo a passo que eu coloquei hoje os 4 erros, né? Então, papel e caneta na mão aí, se você achar que é importante anotar, eu acho super importante, porque a gente vai vivendo e às vezes a gente cai num ciclo automático, sabe? E vai seguindo passo após passo e não lembra daquilo que a gente precisa fazer, entra no automático e para de fazer. Então, é muito legal se você anotar. Eu tenho alunas, tenho seguidoras aí que me mandam foto do caderninho. Eline, olha, tá tudo aqui, tudo que você fala nas lives eu anotei aqui, tá? Então, vou começar aqui a falar, show de bola, para vocês começarem a anotar. Então, primeiro ponto que a gente precisa falar, que tem tudo a ver com respeito, é o lado do permissivo e do lado do autoritário. Muita gente fala assim, Eline, você respeita seu filho, então você faz tudo o que ele quer? De maneira alguma. Isso é ser uma pessoa permissiva, permitir tudo o que a criança, tudo o que o adolescente, que o filho quer. Isso é ser permissivo. E respeitar não tem nada a ver com ser permissivo, tá? E existe o respeito do outro lado. Qual que é o respeito do outro lado? Eu não dar voz para o meu filho, para minha filha, e sempre a minha opinião, o meu querer
valer, sempre é do jeito da mãe, sempre é do jeito do pai. Aí são pais autoritários, sempre é do jeito deles que as coisas devem acontecer. E a gente está aqui falando de dois opostos, né? Do 8 e do 80. Ser permissivo, você permite tudo, então existe o respeito de mim, mãe, pai, para com meus filhos. Mas não dos filhos para comigo. Se sempre a opinião do meu filho que prevalece, ele não respeita a minha. E o outro lado, o lado autoritário. Sempre sou eu, o pai, que a gente coloca a nossa opinião e os filhos não têm ouvidos, só existe o lado do respeito dos filhos para com os pais, que eu nem consigo chamar isso de respeito, né? É difícil você respeitar alguém que vive impondo, né, o lado dele e não deixa você escutar, não deixa você falar. É complicado você viver dessa maneira, né? E não ter voz, você não conseguir ter voz, né? Então, para mim, aí não existe o respeito, aí para mim existe a obediência através do medo. Eu obedeço porque eu tenho medo. Meu pai e minha mãe é autoritário, então eu abaixo a cabeça e vou fazer o que está falando. Eline, qual que é o meio do caminho? É exatamente isso que a gente vai falar aqui. Ó, a Tânia está perguntando como diferenciar um filho questionador e falta de respeito. Tânia, eu adoro filhos questionadores. Questionador é aquela criança que pergunta. Ela está sempre perguntando. Então, mãe, por que não pode ser desse jeito? Ah, mãe, eu queria hoje, por que não pode ser hoje? Ai, mãe, compra pra mim hoje, vai. Mãe, mas o que aconteceu? Por que você não tá deixando? Outro dia você deixou. É aquela criança que questiona aquilo que a gente falou. Questionar aquilo que a gente falou, tá tudo bem. O problema é essa criança começar a gritar, a fazer birra, ter um comportamento ruim, um comportamento errado diante daquilo que aconteceu, diante daquilo que você tá colocando, tá? Então, um filho questionador, ele questiona, ele pergunta, ele quer entender. E a falta de respeito é quando ele não está respeitando aquilo que você está falando. Você já explicou, disse como seria, diz que hoje é do seu jeito, nessa situação é da maneira como você está resolvendo e ponto. Acabou, você já escutou, presta atenção nessa etapa, você já escutou o que o filho, a filha, questionador está falando, você já escutou a questão, já respondeu a questão, já deu ouvidos, porém dessa vez é aquilo que você está decidindo, tá? A opinião é sua, é da sua maneira que você vai fazer. Então você já respondeu essas questões. E você pode encerrar esse assunto. Filho, hoje, quem está decidindo aonde a gente vai comer sou eu. Hoje, quem está decidindo aonde nós vamos passar as férias sou eu. Quem vai decidir que roupa você vai sou eu. Ponto. Encerrou o assunto. Quando é a falta de respeito, é ele reagir a isso de uma maneira não educada, não normal, não padrão, vamos colocar assim. E aí, presta atenção. Ele fica bravo, fica desapontado, fica triste, fechar a cara, tá tudo bem. Você, quando recebe um não, quando não é promovido uma promoção lá no seu trabalho que você achou que seria promovido, um aumento que veio para a equipe inteira menos para você, você não fica bravo, revoltado, fecha a cara, mas você sai xingando o seu chefe, batendo, brigando, mandando a empresa para aquele lugar? De jeito nenhum. Você respeita, você não concorda, porém respeita. Não concordo, não acho que é correto, mas ok, eu vou respeitar. Então a falta de respeito vai além disso, tá? Então tem mãe que acha que ficar de cara feia, ficar emburrado por uma situação que o filho ou a filha não gostou, é falta de educação, é malcriação. De jeito nenhum. Ele tá demonstrando o descontentamento dele com aquela situação. E tá tudo bem você demonstrar seu sentimento. Porém, que não seja de uma maneira que bate no outro, que xinga o outro. Aí sim, é uma falta de respeito. Tânia, me fala se ficou claro aí, se eu respondi sua pergunta, se é por esse o caminho. E aí, gente, olha só. Por que muita mãe e pai não gostam de filhos questionadores? Porque a gente cria os filhos passivamente. O que eu quero dizer passivamente? Vai escovar o dente, vai fazer a lição de casa, vem jantar. A gente simplesmente fala frases que terminam num ponto final ou num ponto de exclamação. Então a gente cria eles passivamente, a gente não educa eles para questionar e, melhor ainda, para responder. A gente simplesmente fala frases que terminam num ponto final ou num ponto de exclamação. E quando eles questionam, a gente não está acostumado com isso. Peraí, como assim? Tá me questionando?
Tá certo, que bom que tá te questionando, que bom porque vai questionar o professor, vai questionar a equipe de trabalho quando for para o mercado de trabalho, vai questionar a liderança, o gerente, o chefe, vai questionar outras pessoas. Isso é muito bom, a gente ter pessoas que argumentam, que perguntam, que questionam, isso é muito bom, porém é mais trabalhoso pra gente. A gente não quer ter trabalho, a gente quer criar passivamente, vai escovar o dente, vai... A gente quer criar passivamente. Então, ao invés de ficar reclamando que o filho ou a filha pergunta, vamos perguntar para eles. O que você pensa sobre isso? A mamãe pensa desse jeito, o que você acha? Me fala por que você não concorda. Defende a sua ideia, por que você acha que deve ser desse jeito? Isso aí, ó. Sim, meu filho é adolescente, gosto de questionar. E gosto de questionar, ou ele gosta de questionar. Mas ele, às vezes, percebo que ele quer me distrair. Ótimo, Tânia. Trabalha com ele essas habilidades de negociação. Isso é muito importante para a vida. Se ele quer te tirar, quer te distrair para conseguir o que ele quer, assim, por um lado é muito bom, porque ele tá tendo habilidades de negociação, que é muito importante na vida dele, porém, claro, né, não vem usar essas habilidades muito boas com a mãe não, que a mãe precisa ficar ligada aqui naquilo que é o melhor caminho para dar para ele. Então, por um lado isso é muito bom, mas a gente precisa ensiná-los a usar essa característica excelente, né, para pro lugar certo, pro momento certo, né, usar bem essa característica dele. Muito bom, que bom. Então, vamos lá. Então, respeitar o filho não é ser sempre permissiva. Permissiva é quando eu deixo tudo, eu permito tudo e não vou colocando aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, dando limites, vamos colocar assim mesmo, dando limites para essa criança. Eu vou simplesmente deixando. E aí o outro lado do ser autoritário é isso. Eu sempre coloco a minha opinião, não escuto o outro lado, não dou voz pro outro lado e é sempre do meu jeito, sempre do jeito que eu quero, né? E aí a gente não precisa estar nem numa ponta, nem na outra ponta. A gente precisa encontrar qual que é o caminho que eu quero hoje, qual que é o caminho que eu quero para essa situação. Eu posso ser mais permissiva? Eu preciso ser mais autoritária? Ou eu posso ir no caminho do meio? Que aí vem o que a Tânia perguntou sobre o questionamento. Você pergunta, o filho responde, ele pergunta, você responde e existe um debate sobre isso. E aí, gente, é muito importante olhar para isso, tá? O respeito tem a ver com escutar o outro, entender o outro, saber o que o outro está pensando, o que está acontecendo para pensar daquele jeito, para querer daquela maneira. Então o respeito está muito ligado à escuta. E enquanto a gente não escuta o outro, é difícil haver respeito. É difícil. Você já falou com aquela pessoa que está sempre te cortando, que não te deixa falar, né? Tá sempre cortando o assunto? É difícil seguir uma conversa assim, né? Bom, quando esse respeito é em via de mão dupla, eu respeito os filhos me respeitam, a gente não precisa tratar o outro mal. A gente entende o jeito que ele é, a gente respeita aquilo que ele pensa, a maneira dele, né? Respeitar o outro tem a ver com entender a maneira como ele funciona e ok, tá bom, você é mais acelerado, você é mais devagar, você precisa de mais tempo para entender a situação. Quem aí tem filho que pensou, logo sai fazendo, quando você vê o negócio já tá pronto? E já tem filhos que não, que precisam entender como que é, como que funciona, para depois poder começar a fazer. Então cada um é de um jeito, cada um funciona de uma maneira e você respeitar é você saber exatamente qual que é a melhor maneira de lidar com cada um, né? A gente ensina o caminho correto, a gente ensina a caminhar, mas a velocidade que essa criança vai caminhar, ou como essa criança, esse adolescente vai caminhar, cabe a ele resolver, né? O caminho tá ali, tá dado, tá traçado, né? E respeitar é tratar bem o outro. Não quer dizer que vai concordar com tudo. Não quer dizer que os filhos vão tomar a decisão pela casa. Eles podem sim opinar em alguns momentos, mas vão ter momentos que não, né? Vão ter momentos que não. Quais são os 4 erros, quero que você anote aí, quais são os 4 erros que os filhos não respeitam os pais? O que acontece que do nada, ou do nada não, né? Cometendo esses 4 erros, os filhos não respeitam os pais. Deixa eu só ver que aconteceu alguma coisa aqui, deixa eu ver, não. Aqui, acho que ficou mais claro. Minha câmera estava escurecendo aqui, pronto. Show. Então vamos lá. Primeiro erro que a maioria das mães comete. Você acaba com o seu respeito quando você vincula o respeito ao outro. Como assim vincula o respeito ao outro? Você vai ver só quando seu pai chegar. Olha, se sua professora souber disso, o que vai acontecer com você?
Quando sua irmã souber que você pegou, a coisa vai complicar pro seu lado. O que eu tô colocando aqui? Eu tô vendo uma situação que talvez não seja correta. Você vai ver só quando seu pai chegar, quando a sua irmã, a sua professora, e tô emprestando para outra pessoa a autoridade sobre aquela situação. Então, se minha mãe vê, tudo bem eu fazer X com as coisas da minha irmã, tudo bem eu pegar as coisas da minha irmã, que minha mãe não faz nada, é só minha irmã que eu preciso respeitar. É como se minha mãe me encobrisse. Ah, se sua professora souber disso, o que vai acontecer? Quer dizer que eu preciso respeitar a professora. Para minha mãe tá tudo bem eu fazer assim. Vai ver só quando seu pai chegar. Ah, então quer dizer que se meu pai não chega, eu posso continuar fazendo aqui o que eu tô fazendo. E só quando meu pai chegar é que o negócio precisa funcionar. E a gente fala isso sem a menor das intenções de querer tirar nossa autoridade, de querer acabar com o nosso respeito, né? A gente fala isso quando viu, já falou, né? Nossa, meu Deus, como assim, Eline? Eu também falo. Quem aí não fala isso, né? Quem que nunca falou isso, né? Ó, aqui no YouTube colocaram. Eu, Eline, sempre. Ó aí. Então, quando você tira a sua autoridade e atribui ao outro, as coisas só funcionam quando os outros estão. Então, só quando a minha professora, só quando a minha irmã, quando o meu pai. E a nossa criação, a nossa educação com os filhos precisa falar exatamente a mesma língua. Então, se para você é não, para o pai é não. Se para você é sim, para o pai, para a irmã, para a professora é sim. O que pode, pode, o que não pode, não pode. Ah, Eline, mas ó, eu e meu marido, a gente é separado. E na casa do meu marido pode comer assistindo o celular. E na minha casa eu não quero que coma assistindo o celular. Perfeito? E aí isso precisa ser dito para a criança. Lá na casa do seu pai, ok. Aqui em casa eu não vou permitir isso. Eu tenho alunas que são separadas dos ex-maridos, né? Separada do marido é bom. Separada do ex-marido, que tem ex-marido. E daí na casa do ex-marido é assim, na casa do pai das crianças é assim. Tem uma regra e na casa delas a regra é diferente. Então, tá tudo bem. O que não pode é você só deixar quando o pai, quando a professora tirar a sua autoridade, dar a sua autoridade por outro. Aí com certeza esse filho, essa filha não vai respeitar. Ué, só quando meu pai chega, então vou ficar aqui jogando, vou ficar aqui imerso no meu celular, no meu mundo, no videogame. Quando meu pai chegar, as coisas acontecem. A hora que eu escutar o barulho da porta, papum, desligo tudo e acabou. Até lá eu tô aqui me divertindo, tô fazendo aquilo que eu quero, né? Então, não tira a sua autoridade, não tira o seu respeito quando você delega para outro isso. Senão, você só vai ser respeitada quando o pai, quando a irmã, quando a professora, esses exemplos que eu dei, estiverem juntos. E olha só, se você, por um acaso, conta com a ajuda da avó para cuidar dos seus filhos, de alguma tia, alguma babá, é muito importante isso daí ficar claro para a pessoa também, tá? Não adianta falar, você vai ver só quando sua mãe chegar. Não, a criança precisa entender que a criação dela é única, é uma só, né? Então, se eu posso fazer, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Então, a criança fica aí com a sua mãe. Mãe, não é para deixar ficar assistindo o celular enquanto está comendo. Mãe, não pode dar a sobremesa antes do almoço. Mãe, é para dormir tal horário. Então, já coloque isso, que é aquilo que você quer. Ou então não, está na minha mãe, eu deixo ali e fica do jeito que minha mãe acha melhor fazer. Perfeito, tá? Entre num acordo, mas ficar ameaçando um pode, outro não pode, você tira o seu respeito. Segundo erro, Eline, você me descreveu. Facebook, ó. Segundo erro, você passa a ensinar. Cris, quanto tempo? Bem-vinda, querida. Você passa a ensinar, segundo erro, você passa a ensinar na chantagem e não no respeito. Olha só. Se você comer tudo, você ganha sobremesa. Se você passar de ano, se você estudar, eu te dou o presente que você quer. Eline, então eu não posso premiar? Pode premiar. Mas você não condiciona a uma premiação, tá? Já vou contar aqui como que eu faço com as crianças aqui, tá? Olha só. Se o que é certo, eu não posso vincular alguma coisa a uma chantagem. Porque assim, se hoje não tem sobremesa, então eu não vou comer. Porque eu ganho a sobremesa se eu como. Um dia não tem sobremesa. Então a criança precisa entender o motivo daquilo. Então, por exemplo, por que ela precisa comer?
E isso normalmente crianças pequenas conseguem, né? Porque, mãe, não quero, por que eu preciso comer brócolis? Porque brócolis é verde, a gente precisa comer um prato colorido para ter vitamina, para crescer, para ter osso forte, para ter músculo, para correr. Eu tô dando a explicação nutricional de uma maneira que uma criança entenda. Falar assim, porque se você comer você vai ter a sobremesa, não, eu vou ter que comer brócolis para ganhar sobremesa, eu adoro brócolis, tá? Vou comer brócolis para ganhar sobremesa? Não, de jeito nenhum. Por que precisa comer? Você precisa se alimentar, seu corpo precisa de comida. Por que precisa estudar? Por que a gente precisa estudar? Por que a gente precisa ir na escola? Qual que é a sua explicação disso? Filho, filha, porque é o seguinte, lá na frente você vai querer trabalhar com alguma coisa, você vai querer realizar alguma coisa. E a gente precisa desse conhecimento que é a base do que vai ter. Imagina, se não souber português, você não vai conseguir ler ali a carta de amor do seu namorado, da sua namorada. Você não vai conseguir ler um contrato do apartamento, da casa que você for comprar, se for alugar. Se você não entender de matemática, você não vai saber fazer o troco, né? Quanto que eu compro, se vale a pena comprar ou não. Por que precisa arrumar o quarto? Ué, para você encontrar suas coisas mais fácil, para não ficar sujo o quarto, não vir bichinho que quer comer resto de comida aqui no seu quarto. Tudo tem um motivo, né? Tudo tem o porquê que a gente precisa fazer daquela maneira. E não com chantagem. Que bom dia, agora estou de férias do trabalho, ótimo dia para você. Que bom, Cris, mas não estou de férias da função de mãe. Cris, eu desconheço alguma mãe de férias da função de mãe, tá? Eu desconheço, então tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Eu também não tô. Que bom. Então, a hora que a gente tira essa coisa de ficar chantageando e fala o porquê, falar o porquê não é ficar retrucando. É o porquê. Mas não sei o que, então você me dá. Não, eu já te expliquei por que é assim, filha. Por que é? Devolve a pergunta, tá? Então, se é algo necessário, a gente não tem que vincular nada. O que a gente tem que premiar, que até vocês sempre me perguntam, Eline, então eu não posso premiar? Pode. O que a gente tem que premiar? Premiar a superação da meta. Se você trabalha em vendas, você tem lá a meta, tem que vender 100 mil por mês. Quando você supera a meta, bate a meta, supera a meta, aí sim você ganha bônus, você ganha, comissão acima do seu salário, acima daquilo que lhe é prometido. Por quê? Porque você superou a meta, você foi além daquilo que era para você fazer, tá? Então, aqui, sempre que a criança superar a meta, aqui na minha casa é quando eu premio. Eline, como que você premia aí a questão da escola? Olha, eles sabem que estudar, o porquê que é importante, eles já sabem isso, já entenderam isso, o porquê que precisa estudar e tal. O porquê que precisa passar de ano, eles também já entenderam isso. O sistema nosso hoje de ensino, feliz ou infelizmente, é feito para passar de ano, né? Você precisa, para mim é infelizmente, tá? Você precisa ter aquela média, 5, 6, 7, depende aí da escola, tirar essa mesma média em todas as matérias, para daí você passar de ano. Então, por isso que precisa passar de ano, porque o sistema da escola é assim, e se você quiser ter mais conhecimento, você precisa entender o conhecimento do ano passado, para você poder colocar mais coisa, né? Não adianta aprender a somar se você não sabe nem contar até 100, não dá para somar assim. Então, por isso. E quando eles superam a meta? Quando eles superam a meta, eles são premiados. O que é superar a meta para mim? Para mim, aqui na minha casa, tá? Aqui na minha casa, superar a meta é você tirar uma nota 10. Gente, tirar uma nota 10 é você saber tudo daquela matéria. É o que eu te perguntar, você saber daquela matéria. Isso para mim, aqui em casa, é superar a meta. Tirou 10, a gente dá uma premiação em dinheiro. Premiação em dinheiro, ele é. Por quê? Porque as crianças também têm sonho, têm vontade, têm desejo. E aí, a hora que eu dou uma premiação em dinheiro, eu estou ensinando essa criança a usar o dinheiro. O Breno tem 10 anos, ele tem uma conta que eu abri para ele, né? Que está no nome dele, que eu abri para ele desses bancos virtuais. E tá lá, ele tem o cartão, ele usa, ele não faz dívida, porque a conta não tem cheque especial, tá? Então ele só gasta até o limite que tem na conta. Acabou o que tem ali, ele não gasta mais. O cartão dele é só de débito, tira na hora da conta. Então, a gente ensinar a lidar com dinheiro, a gente também não pode se arriscar a esse ponto, né? Dar um cartão de crédito pro menino. Então, eu tô premiando ele
por conta de nota 10 que ele teve, tô dando em dinheiro para ele, e ele, ao mesmo tempo que ele tá recebendo essa premiação, ele tá aprendendo a lidar com dinheiro. Então, se eu quero comprar um fone de ouvido legalzão ali para jogar com o PlayStation, eu vou juntar o dinheiro para conseguir. Como que junta? Superando a meta, fazendo aniversário, às vezes tia, alguém dá. Então, assim, eles vão juntando o dinheiro para conseguir comprar. Então, eu estou premiando e ainda assim, indiretamente, estou ensinando alguma outra coisa para ele. Certo? Então, a gente não pode fazer essa chantagem material. Ah, eu te dou a comida, eu te dou isso, eu te dou aquilo. E nem também a chantagem emocional. Vamos para o outro lado, né? Esse erro 2 aqui, a gente está falando que a gente acaba com o respeito, porque a gente ensina na chantagem e não no respeito. Aí tem a chantagem material, que é você dar, doa a sobremesa se você come, né? E tem, te dou um presente se você passa de ano, se você se comporta. E tem a chantagem emocional. A chantagem emocional a mamãe fica chateada se você não comer tudo. Se você fizer isso, o Papai Noel vai ficar triste, não vai trazer presente. Olha, tanta gente passando fome, você não quer comer tudo que está no seu prato? Isso tudo é chantagem emocional. Eu estou trabalhando com a emoção. Eu não quero minha mãe chateada comigo. Eu não quero Papai Noel triste comigo. Eu não quero que as crianças passem fome no mundo. Gente, isso é pesado fazer com seus filhos. É muito pesado você vincular a sua felicidade, a felicidade de alguém nos ombros de uma criança. Vincular a fome no mundo porque ele não comeu o prato de comida que às vezes nem foi ele que colocou, foi alguém que tem mais fome que ele e colocou. Então, se você vincula as suas emoções aos seus filhos, ele começa desde cedo a carregar esse peso. Eu que preciso fazer minha mãe feliz. Eu que preciso fazer o Papai Noel, a professora e tantas pessoas que você coloca aí que vão ficar tristes mediante o comportamento. Não. Precisa se comportar por quê? Precisa parar de correr em lugar assim por quê? Precisa comer por quê? Então, ele precisa entender ali a motivação das coisas. Lembra logo no começo aqui da live que uma mãe perguntou sobre ser questionador? E quando eu estou dando esses porquês, eu estou esclarecendo essa criança questionadora. Se eu simplesmente falo faça, ou dou a chantagem, ele não entende nada do porquê está por trás. Não sei se já aconteceu com você, né? Depois de adulta, falar, nossa, por isso que acontecia assim, assim, assim. Vamos aprender esses porquês desde já, vamos dar esses porquês para as crianças desde já, tá? E não vincule, não deixe seu filho acreditar que a sua felicidade dependa dele, não depende, não é seu filho que tem a obrigação de te fazer feliz, tá? E não vincule alguma coisa que você já vai dar para o seu filho pelo bom comportamento. Você já vai dar algo para ele, por que fica falando, se você se comportar, se você isso, se você aquilo? Não. Por que precisa escovar o dente? Porque vai dar cárie, vai cair, vai doer, vai ficar com a boca sem dente. Por isso que precisa escovar o dente, porque é sadio, porque traz saúde, pega doença. Se você não escova o dente, tudo tem um porquê. Então vamos parar de fazer essa chantagem. E aí, a hora que a gente ensina o certo e não vincula o bom comportamento, as boas atitudes, a felicidade, a tristeza dos outros, essa criança aprende a respeitar. Eu preciso fazer isso porque aquilo. Eu já entendi isso. Então, ela aprende a respeitar aquilo que ela precisa fazer, aquilo que é pedido para ela. Ela não fica questionando, como perguntaram, porque ela já entendeu o porquê. E ela não vai fazer por causa da chantagem, que o dia que você não tiver nada para fazer chantagem, ela não vai querer fazer. E vai te desafiar, e vai te peitar, e não vai te respeitar. Beleza? Vamos para o terceiro erro. O terceiro erro é o seguinte. Você dá o exemplo ao contrário do que você quer que seja feito. Como assim, Eline? Você dá um mau exemplo, você desrespeita. E a hora que você desrespeita, você quer ser respeitada. Se você quer se sentir respeitada, primeiro você precisa respeitar os outros para você se sentir respeitada. Senão, ninguém vai te respeitar. Mas espera aí, Eline, por que eu preciso respeitar meu filho? Porque ele aprende pelo exemplo. Eles aprendem com aquilo que a gente faz, não só com o que a gente fala. Então,
Faça, não fique somente falando, faça. Você fazer é melhor do que você falar. Se eu for te ensinar a fazer uma receita de bolo, como você vai aprender melhor? Se eu falar, olha, pega aí 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de leite, ou se eu te mostrar, ó, quebra o ovo e vou quebrando o ovo, separa a gema da clara, bate a clara em neve, pega a farinha, pesa a farinha. Você aprende muito mais olhando, vendo a pessoa fazer, do que simplesmente escutando um discurso bonito. Então não fica só no discurso. Quando que você desrespeita o filho, Eline? Quando que eu desrespeito o filho, Eline? Quando você grita. Gritar é uma maneira desrespeitosa de se comunicar. Totalmente desrespeitosa. Quando você bate, quando você ameaça, quando você rotula. Você é um preguiçoso mesmo, você não faz nada. Você acha que isso é respeitoso? Quando você bate, grita, fala palavras grosseiras. Tudo que a gente faz é exemplo para os filhos, né? E aí, eu vou dar um passo além. E daí tem muito a ver com aquela pergunta que eu li, com a segunda pergunta que eu li aqui começando, tá? Como que é o respeito não só de você com seu filho, mas da sua família no geral? Da sua família no geral. Você com seu marido com você. Os filhos estão olhando isso o tempo inteiro. Ah, mas meu pai fala assim com a minha mãe, eu também vou falar. Meu pai trata a minha mãe desse jeito, é o certo de se tratar alguém. Minha mãe trata meu pai, minha avó desse jeito, então é o certo de se tratar alguém. Eles aprendem com um exemplo, gente. Não adianta a gente exigir respeito se dentro da nossa casa não há respeito, não existe respeito dentro da minha casa e eu vou querer respeito dos outros, vou querer que me respeitem. É difícil assim, é complicado a criança aprender sem ter esse exemplo, tendo um exemplo A e precisando fazer B, né? É difícil para essa criança aprender. Eline, como que eu faço isso daí na prática? Como que na prática eu mostro para o meu filho, eu falo isso para minha filha, que existe o respeito aqui dentro de casa? É o seguinte, você, seu marido, os adultos que moram aí com você, vocês precisam se blindar. Como que vocês se blindam? Combinando. Ó, eu não trato sua mãe desse jeito, eu não vou admitir que você fale com ela desse jeito. Fale direito, peça desculpas, fale da maneira tal. Orienta essa criança. E você não adianta falar com a pessoa de outro jeito. E assim você com seu marido sucessivamente. E dê esses exemplos. Eu não trato seu irmão assim, ninguém se trata aqui em casa gritando ou batendo. Eu não vou admitir que você grite ou bate. Quem é aqui em casa que bate em quem? Quem aqui em casa fica gritando? A gente teve na pandemia uma situação em casa que acontecia o seguinte, um começava a brincar, a fazer cócega com o outro, aí um falava não, então um irmão fazia cócega no outro, um falava não, e o outro não respeitava o não dele. E aí a gente criou lá, como se fosse uma hashtag, respeita o para do outro, respeita o não do outro. Então falou não quero, não quer, para, acabou. Por mais que aquele não, muitas vezes, é um não falando sim. Porque tem, né, entre irmão, aquela brincadeirinha, que é um não falando sim. Por mais que seja assim. Respeite o não do outro. Então a gente precisou dar esse exemplo e precisou fazer entre a gente. Ai, para com isso? Tá bom, tô respeitando o seu para. E falar essa palavra, usar a palavra respeito. Eu não trato sua mãe assim, ninguém se trata assim aqui em casa, ninguém fala gritando um com o outro, por que você tá falando gritado? Então, terceiro erro, você dá o exemplo ao contrário do que você quer. Se você quer o respeito, precisa haver o respeito dentro de casa. E presta atenção, você no seu trabalho com a sua equipe, você com seus pais, quando você vai visitar a família, você com os outros em uma loja, os filhos estão de anteninha ligado o tempo todo e vendo a maneira como a gente trata os outros. Então, se a gente quer ser respeitado, a gente precisa respeitar. E o quarto e último erro, e esse acho que é um dos que mais vocês cometem, Você não respeita a si mesma, você não respeita a sua própria palavra. Se você falou, cumpre, ou nem fale. Ah, não sei se vai dar. Fala, não sei se vai dar. Ontem, eu tô aqui na casa da minha mãe, né? Eu tô morando aqui provisoriamente, muitos de vocês estão acompanhando aí minha saga. Então ontem, o que aconteceu?
eu precisava ir no shopping trocar uma chuteira que o Breno ganhou. Tava pequena. E aí o Breno, mãe, que horas que nós vamos no shopping? Eu falei, Breno, eu tenho algumas coisas do trabalho para fazer. A hora que eu terminar as coisas do trabalho, a gente vai. Mas é às 2 horas? É às 3 horas? Eu não sei o horário, filho. Eu não vou te prometer, porque depois eu não sei se eu vou poder cumprir. Eu sou clara com eles desse jeito. Eu sei que é depois do almoço. Depois do almoço pode ser 2, pode ser 4, pode ser 8, pode ser 9 da noite. É depois do almoço. Eu não vou te prometer um horário, porque eu não sei se eu vou poder cumprir. Então, isso eu respeito a sua palavra. Que horas que a gente foi? Era 15 para as 3, a gente estava saindo de casa, tá? Então, esse eu respeito a sua palavra. Eu prometi para ele que seria depois do almoço, realmente foi depois do almoço, mas eu não prometi horário, porque eu não tinha como prever qual horário eu iria, eu não sabia que horas que eu ia terminar o que eu estava fazendo, tá? Então, cuide da sua palavra, cuide. E, mais ainda, cuide quando você estiver de cabeça quente. Quando você está de cabeça quente, quando você está sem paciência, quando você vai tomar uma decisão ali, no auge do nervoso, no pico do nervoso, você muitas vezes fala coisas que depois você, por que eu fui falar isso? E depois você não consegue cumprir. Sabe aquela coisa que você fala assim, tá até o final do mês sem jogar bola. Aí seu filho é convidado para um aniversário de futebol, você deixa ele não vai poder jogar bola no aniversário de futebol. Vai pro sítio da sua irmã, lá tem quadra, a molecada toda jogando bola, você fala não vai poder jogar bola. Ou videogame, o que quer que seja. No auge do nervoso, se você promete alguma coisa, fala alguma coisa ali com a cabeça quente, a chance de depois você ter que voltar atrás da sua palavra é muito grande. Porque às vezes a gente fala sem pensar, a gente fala sem planejar o que queria falar. E aí sai algo que a gente não queria que saísse. Esse é o problema. Então, respeite a sua palavra. Se você falou, cumpra. Ou faz que nem eu, não fale. Breno, nós vamos depois do almoço, não sei o horário. E eu sou clara, eu não vou prometer porque eu não sei se eu vou poder cumprir. Eu falo isso. Como eu quero cumprir aquilo que eu prometo, tá? Eu falo isso. Sempre que você fala alguma coisa e você não faz, a sua palavra perde valor. A sua palavra perde valor. Eles param de acreditar em você, diminui essa credibilidade em você. Ah, a mamãe promete, depois ela volta atrás mesmo. Ah, deixa, a mamãe vai botar a gente de castigo, depois ela tira, ela esquece que ela botou a gente de castigo. Os irmãos começam a combinar assim. Depois ela esquece que ela botou a gente de castigo e ela volta atrás, deixa. Fazendo assim, você tira o seu próprio respeito. Você acaba com o seu respeito. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Você acaba com o seu próprio respeito. Se você combinou, mantenha o combinado. Filho, você vai brincar na casa do seu amigo e eu vou te buscar 6 horas da tarde. Deu 5 para 6. Mãe, olha, nós estamos terminando de jogar. Filho, nós combinamos às 6. Ah, Eline, não posso nem abrir uma exceção? Pode, mas saiba que a exceção não é a regra. Eu sei, Eline, que a exceção não é a regra. Eu falo isso porque tem mãe que abre a exceção hoje, abre a exceção amanhã, no outro dia também abre a exceção, no outro dia abre a exceção. Então o filho aceita 6 horas, eu sei que eu vou poder ir embora às 8 mesmo. Isso tira o seu respeito. Por quê? A mãe vai, ontem você deixou a mãe. E ele vai começar a reclamar e questionar por quê. Sempre ela deixa, por que hoje ela não está deixando? Ele vai desrespeitar e insistir, e aí não é ser uma criança questionadora, aí é ser uma criança chata, insistente, fazendo... Ai, mãe, chata, eu digo, fazendo chatice, né? Ai, mãe, deixa, vai, por favor, mãe. Sabe quando fica repetindo, você fica com os pacová cheio, ai, tá bom, vai, e você acaba deixando por insistência, por essa chatice que é ficar escutando várias vezes a mesma coisa. Não se deixe convencer, mantenha a sua palavra que daí isso daí não acontece. A hora que você fala, então é 6 da tarde, é 6 da tarde. Eline, quando que eu vou abrir uma exceção? Filho, estou no trânsito, filho, hoje, por ser sábado, tô indo te buscar às 6h30, mas é só hoje. Mas 4, 5 vezes não abra mais exceção. Senão você vai abrir exceção atrás de exceção. Ah, Eline, mas ele pode ficar mais tempo. Caramba, então já combina mais tarde para ir buscar. Para que vai quebrar a sua palavra? Se você tira a sua própria palavra, é difícil dos outros manterem, gente.
É difícil. É difícil dos outros acreditarem em você. Você tirou seu próprio respeito. Você combinou. Não descombina. Você marcou de ir, vai. Não fica abrindo exceção, ou a exceção vai se tornar uma regra. Sueli, bom dia, bem-vinda, querida, bem-vinda. Mari, um beijo pra você, bem-vinda. Mari, mãe vida leve, ó, tá aí, presente. Então, quando você combina e descombina, combina e descombina, combina e descombina, você não tá combinando nada. Você tá talvez falando alguma coisa que talvez vá acontecer, mas que talvez a gente nunca vai ter certeza, né? E quem que vai respeitar quem tira o próprio respeito, quem não cumpre a palavra, quem não tá respeitando os outros? A gente precisa deixar nossa palavra valer ouro. Minha mãe falou, ela faz. Nossa, se minha mãe falou, ela vai fazer. A nossa palavra precisa valer ouro. É o que você tem de mais precioso. É o seu exemplo. E olha só, falando ainda de exemplo aqui. A hora que eu dou esse exemplo e cumpro esse exemplo, eu estou mostrando para o meu filho, para minha filha. Ah, mãe, eu prometi, mas sabe o que foi? Eu falei que ia fazer a lição às 2 horas, mas sabe o que é? Eu esqueci. Igual aquele dia que você foi me buscar. Ah, Eline, mas não é certo ficar trazendo o exemplo da mãe, o exemplo que não é. Ok, pode até não ser certo, mas é o exemplo que você está dando e você está ensinando através de exemplo. Então a gente precisa prestar atenção no nosso exemplo, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. Deixa eu recapitular aqui para vocês os 4 erros que eu falei. Falamos aqui sobre respeito, não é ser permissivo, não é ser autoritário, respeito em via de mão dupla. Eu respeito meus filhos respeitam a mim enquanto mãe e ao pai, tá? Esse é o respeito que eu defendo, esse é o respeito que eu trabalho aqui dentro do Instagram, aqui dentro do YouTube, aqui dentro do Facebook, dentro daquilo que eu acredito. É esse o caminho que eu acredito, o respeito em via de mão dupla. Não é só eu que respeito meus filhos, nem só meus filhos que me respeitam. É um respeito em via de mão dupla. Assim que eu faço funcionar, assim que é dentro da metodologia. E aí eu trouxe aqui para você 4 erros. Quais são os 4 erros que você pode estar cometendo e que acaba com o respeito? Primeiro, você acaba com o respeito quando você vincula aos outros, quando você delega o respeito para os outros. Quando você vai ver só quando seu pai chegar. Ah, mas olha só, sua professora, quando ela souber disso, o que será que vai acontecer com você? Nossa, quando sua irmã souber que você pegou, a coisa vai complicar. Quer dizer o quê? Que para mim tudo bem você fazer desse jeito, mas para o seu pai não, para sua professora não, para sua irmã não. E aí o que acontece? Essa criança só vai respeitar o pai, a irmã, a professora, porque a mãe não vai fazer nada. Ela só vai fazer, ou o pai vai fazer quando ele chegar, quando a irmã chegar, quando a professora ver. Você está tirando o seu respeito. Com a mãe pode, mas com o pai, com as outras pessoas, não podem. Segundo erro, você ensina por base da chantagem, você cria filhos por base da chantagem, não por base do respeito. A base da chantagem é quando você fala assim, ah, você vai ganhar a sobremesa se você comer. Se você comer, você ganha a sobremesa. E não na base do respeito. A base do respeito são as escolhas que essa criança faz, esse adolescente faz, e as consequências que ele tem. Eu explico o porquê que é daquilo, o que acontece com aquilo, por que deve ser feito daquela maneira. Então, mãe, por que eu preciso dormir até 10 horas da noite? Porque você é uma criança, você está em fase de crescimento, tem um hormônio de crescimento que age nesse horário, porque você precisa dormir X horas por noite, 8, 9, 10, 12 horas por noite, e no horário que você precisa acordar para ir para a escola, se você não dormir nesse horário, você não dorme as horas suficientes por noite. Então, para tudo tem uma explicação, para tudo tem um porquê, a gente não precisa ficar fazendo chantagem. Pior ainda, se a chantagem é material, quando eu ameaço, falo, você vai comer a sobremesa, eu vou te dar um presente se você fizer tal coisa, ou a chantagem emocional, a mamãe fica triste se você faz isso, o papai fica chateado, o Papai Noel não vai te trazer presente porque ele ficou triste com você. A hora que eu trago a chantagem material, a chantagem emocional, eu tô tirando o respeito. A criança vai aprender que ela só faz se tiver algo em troca, e não por respeito a você, porque é correto, por respeito às coisas, às pessoas. Nosso terceiro erro, deixa eu só molhar a garganta. O terceiro erro é quando você dá o exemplo ao contrário daquilo que você quer que seja feito. Você quer o respeito, mas você não respeita. Você grita, você julga, você bate, você rotula,
Você fala palavras grosseiras com os filhos, ou com o próprio marido, com as pessoas que te cercam, a maneira como você trata os outros e como você permite que os outros te tratem é a maneira como seus filhos estão aprendendo. Então, dentro da minha casa, eu e meu marido, a gente tem essa frase sempre: eu não trato o papai desse jeito e você não vai falar assim com o seu pai. Eu não trato a mamãe desse jeito, você não vai falar assim com a mamãe. Eu não trato seu irmão desse jeito e nem você vai tratar seu irmão desse jeito. O que eu estou ensinando? A maneira como eu e o pai tratamos é a maneira que você deve tratar. É a maneira respeitosa. Então a gente respeita vocês, vocês precisam respeitar a gente. Só que enquanto eu, mãe, eu, pai, não respeito os filhos, fica difícil dos filhos me respeitarem, tá? Então pegue esse exemplo e verbalize isso. É importante falar. Eu não estou gritando com você. Eu não vou admitir que você grite comigo. É importante a gente falar isso para essa criança ver isso, ainda mais se você está mudando isso na sua casa. Quarto erro, você não respeita a si mesma, você não respeita a sua própria palavra. Se você falou, cumpra. Se você não vai poder cumprir, não fale. Filho, eu não vou te prometer porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Mãe, você me dá tal coisa? Não sei se eu vou poder te dar. Eu não sei ainda. Então eu não vou prometer que eu vou te dar. Tem gente que promete que vai dar coisa, fica endividado até aqui para poder cumprir a palavra. Ou então não cumpre. Eu prefiro que você não cumpra do que você fique endividado até aqui, tá? Mas é isso. Sempre que você falar algo, faça. Sempre que você combinar, cumpra o combinado, não descumpra, não volte atrás. A exceção não pode ser regra. A exceção é uma vez aqui, outra colar, é exceção. O que é regra é o que sempre acontece. Sempre eu cumpro os combinados. A exceção eu deixo de cumprir. Eu abro uma exceção e busco você mais tarde, deixo dormir mais tarde, vai alguma coisa diferente daquilo que foi combinado. Não deixe a exceção se tornar regra. Beleza? Nossa última live do ano. Quero agradecer vocês por esse ano aqui, junto comigo. Acho que foi muita coisa aí que a gente viu de transformação, de evolução. Fechei o ano com 7 turmas do programa Mãe Vida Leve, fechamos a 7ª turma. Ano que vem, não sei quando ainda, não vou prometer porque eu não sei quando. Ano que vem tem a turma 8 do programa Mãe Vida Leve, isso é certeza. Só não sei quando ainda. Ainda vou ter uma reunião aí com a minha equipe pra gente resolver datas, essas coisas. Mas ano que vem tá prometido aí a turma 8 para vocês que ficam me perguntando: Eline, Mãe Vida Leve tá aberto? Não, não está aberto, porque eu acompanho as turmas, todas elas, acompanho todas as alunas que entram, a gente tem os encontros ao vivo, então não dá para eu abrir agora, porque eu não tenho aí, não tenho como colocar você em um grupo que já tá começado, certo? Então, quero só agradecer o carinho de vocês, agradecer a participação, o empenho, dizer que eu fico muito feliz de ver essas transformações aí que vocês vêm passando, essa evolução que vocês vêm passando. Fico super, super, super feliz com vocês em ver isso. Essa é a minha missão aqui, de trazer o bem para as famílias, de trazer uma vida mais leve para você que é mãe, conseguir aí levar essa jornada de uma maneira mais leve, sorrindo, divertida, né? Não precisa ser pesada, de jeito nenhum, não foi para isso que você teve filho. Cris, meu filho tá muito arteiro e desobediente. Na maioria dos dias eu acabo gritando com ele. Cris, eu acho que ele tem uns 3 anos, se não tô enganada, da idade dele. Sabe o que aconteceu esses dias? Ontem, antes de ontem, eu tô aqui na casa dos meus pais e a gente tava jogando pontinho, a gente tava jogando baralho, pontinho. E o Breno não é tão pequeno assim, ele já tem 10 anos. Só que eles não estão indo pra escola. E aí, Cris, fica muita energia acumulada. Sabe o que acontece? Bote ele para gastar energia. E por que eu tô falando do pontinho? Que a gente jogava as cartas, tinha uma rodada, alguém batia, marcar. Enquanto minha mãe tava marcando no placar, o Breno levantava e ficava jogando bola com o cachorro. Entregava a carta de novo, ele sentava e jogava. Então você vê que tem muita energia acumulada. E muitas vezes esse arteiro desobediente pode ser só saúde, energia acumulada. É o que eu desejo para você, é o que eu desejo que seja do seu filho, tá? Só saúde. E cria um ambiente seguro para ele aprontar, para ele fazer as artes, porque daqui a pouco ele cresce, ele para de fazer arte. Na verdade não para, né? É outro tipo de arte diferente, Cris, que ele vai fazer. Então, veja a questão de energia e o lugar seguro para ele fazer arte. Qual é a arte segura para ele fazer? Beleza? Feliz ano novo, muito obrigada, super obrigada
Coraçãozinho pra vocês, pra todas vocês, que 2022 seja, aí ó, 3 anos e 10 meses. Então, ó, tô boa de memória, Cris. Que 2022 seja repleto de paz, amor, saúde e muita leveza na vida de vocês. Só quero agradecer vocês por esse ano. E claro, ano que vem tem mais. Beijo no coração. Agora é hora de curtir, dar aquele like, inscrever você aqui no canal. Essa é a maneira de eu saber que você gostou e do YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Assim você me ajuda, ajuda você e ajuda outras mães que também querem aprender a como ter uma vida mais leve.